Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao meu curso Guilherme Biasotto, especialmente para vocês, do meu jeito, do jeito que eu gosto e do jeito mais dinâmico, mais didático e mais alegre, descontraído e leve possível, especialmente para vocês. Meus amores, nesse curso abordaremos e estudaremos o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Nada mais, nada menos do que a Lei 12.288 de 2010. Mastigada, direcionada, focada, detalhada para vocês. Muita atenção, meus amores. O Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, ele passou a ter uma importância ímpar para os concursos públicos, para o Poder Judiciário no Brasil, especialmente em virtude de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça exigindo que essa temática seja cobrada e seja abordada dentro de concurso público para todo o Poder Judiciário. Então, se o teu objetivo é a carreira de tribunais, ou seja, concurso público para tribunais de justiça, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais federais, tribunais superiores, e aqui incluindo o STF, STJ, TST, TSE, STM, e também concurso público para a Defensoria Pública, seja a Defensoria Pública da União ou dos Estados, e principalmente concurso público para o Ministério Público, seja o Ministério Público da União ou o Ministério Público dos Estados, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial será cobrado e constará no seu conteúdo programático. Aí, independentemente da prova para a qual você vai prestar, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, ele cairá na tua prova uma ou no máximo duas questões. Nada mais do que isso. E por que é importante o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial? Porque ninguém acerta. Quando aparece uma questão, não importa se será uma questão ou se serão duas questões na tua prova. Não importa. A questão é ridícula. Toda e qualquer questão cobrada até hoje, de 2010 até hoje, sobre o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, só questão ridícula. Então, assim, a maioria dos candidatos erram esse tipo de questão. Por quê? Dois motivos. Ou porque não gosta de estudar essa matéria, eu não entendo por que não gosta, tá? Porque ela é leve, ela é rápida, ela é rasteira, ela é curta, rapidinho. Ou porque ou tem preguiça, né? Não tem saco para estudar. Que a gente chama, quando eu falo não tem saco, é porque é preguiçoso. Fechou a vagabundagem. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, comigo não tem choro e nem vela. Você vai terminar o nosso curso aqui sabendo, detalhado, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Você só vai estudar os pontos que marcarmos, os pontos que anotarmos no seu caderno ou no seu computador. É isso. O grande objetivo do curso é filtrar o seu estudo, fazer com que você ganhe tempo no estudo. Fechou? E exercitaremos questões de acordo com o seu concurso, com a sua prova, para que as questões e o exercício seja direcionado para a banca que elaborará o seu concurso público. Fechou? Então o objetivo é abordarmos toda a Lei 12.288 de 2010 e direcionarmos, focarmos e detalharmos todo o conteúdo sobre o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Beleza? Combinado? Então de olho na tela, vem comigo. Olha só, seja muito bem-vindo ao meu curso Guilherme Biasotto. Então vem que vem. Não sei porque que está aparecendo esse negócio aí. Ah, agora sim, olha lá. Bonitinho, coisa muito linda. Então, ó, vamos que vamos, ó. Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Meus amores, simples assim, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, para você não se perder, previsto na Lei 12.288 de 2010, para você não se perder. Aí, nós temos que abordar o seguinte, olha só. Primeira coisa,
A primeira coisa, conceito nada. Deixa eu colocar aqui na tela branca para você não se perder. Olha aqui, ó. Só para você não se perder. O Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, ele é dividido em 3 partes, tá? Primeira parte são as definições. Definições. A segunda parte, que é muito importante, os direitos fundamentais. E a terceira parte, nada mais, nada menos que o SINAPIR, ou seja, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. É isso que você tem que saber sobre a promoção da igualdade racial. Então, o Estatuto ele é dividido nessas 3 partes, tá? A última parte que ele fala lá pra gente, que é o título 4, das disposições finais e transitórias, não tem nada de importante não, mas mesmo assim vamos abordar. Mas o que você precisa ter em mente é que o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, ele é formado por essas 3 partes. Então, já tendo um mapa mental, agora sim podemos abordar pormenorizadamente o conceito. Então vamos lá, meus amores. O que é o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial? Aí você vai anotar aí no seu caderno ou no seu computador. Nada mais é do que um conjunto de direitos e deveres da população negra no Brasil. Então, o conjunto de direitos e deveres da população negra no Brasil. Ponto. Isso que é o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Fechou? Aí, da definição, já nos leva a mais uma dúvida, uma nova dúvida. Qual? Bom, Guilherme, se são direitos e deveres da população negra, o que é a população negra para o Estatuto? Olha aqui, ó. Ponto 2. Destinatários. Destinatários. Aí vem um grande questionamento e é muito importante isso para o estudo da promoção da igualdade racial, tá? Então, quem é a população negra? Como que é definida a população negra segundo o Estatuto? Aí, meus amores, o próprio artigo, quando ele fala lá, no próprio artigo 1º, inciso 4, ele vai definir para a gente o que é a população negra. No artigo 1º, parágrafo único, inciso 4, ele define o que é a população negra. São pessoas que se autodeclaram pretas e pardas segundo critérios objetivos. São pessoas que se autodeclaram pretas e pardas segundo quesitos utilizados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística. Então preste muita atenção. Quem são os destinatários do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial? Negro. Quem é negro? Preto ou pardo. Quem é preto ou pardo? Quem se autodeclara preto ou pardo. Ponto final. Se autodeclarou preto ou pardo, mas essa autodeclaração ela é confirmada para que você tenha acesso aos direitos e prerrogativas listadas no Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Aí essa confirmação ela é feita, na maioria dos casos, pelo critério do fenótipo, ou seja, o critério visual. A pessoa vai olhar para você e vai verificar se você realmente é preta ou parda, segundo os critérios estabelecidos pelo próprio IBGE. Tá bom? A pessoa, eu não acho que você é preta, eu não acho que você é parda. Não, vai achar na casa do caralho, você vai achar na puta que te pariu, tá? O critério, se é preta ou parda, está listada no IBGE, ponto final, ok? Mas, para fins do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, preto ou pardo, simplesmente a pessoa que se autodeclara como tal, segundo quesitos, critérios estabelecidos pelo IBGE. Show de bola? Perfeito. Aí vem o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto é o seguinte. Objetivos. Quais são os objetivos do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial? Presta muita atenção aqui, pessoal. Esses objetivos, eles estão listados logo no artigo 1º do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial da Lei 12.288 de 2010. Aí ele fala pra gente qual é a finalidade, quais são os objetivos. Primeiro,
efetivar igualdade de oportunidades. Então, primeiro objetivo, anote aí, igualdade de oportunidade. Segundo objetivo, defender os direitos da população negra, seja o direito individual, seja o direito coletivo de um grupo, seja o direito difuso, ou seja, de todos os negros no Brasil. Beleza? E terceiro objetivo, combater a discriminação e a intolerância étnica. Então, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, nada mais, nada menos do que lista pra gente 3 objetivos. Primeiro, igualdade de oportunidade. Nós sabemos e é um fato. Ah, eu não concordo. Foda-se. Contra fatos não há argumentos, tá? Então, é um fato histórico, inclusive, e social, que a população negra não tem as mesmas oportunidades do que a população que não é negra. Simples assim. Então, o primeiro objetivo, igualdade de oportunidade. Segundo objetivo é defender os direitos. Nós sabemos, basta você olhar a população carcerária brasileira, basta você olhar a população pobre no Brasil, basta você olhar a população sem acesso a direitos mínimos, como saneamento básico, como saúde, educação, a maior parte da população alijada, excluída, presa, encarcerada é negra. Ponto final, beleza? Então, tem que defender direitos sim, seja ele individual, coletivo ou difuso. E o terceiro e principal objetivo, combater a discriminação e a intolerância étnica. Muito cuidado com esses 3 objetivos, rotineiramente isso é cobrado em concurso público, beleza? Agora vem o terceiro ponto, o quarto ponto, perdão, do nosso estudo, que são as definições. Meus amores, essas definições, importantíssimas essas definições, importantíssimas. E todas essas definições estão no parágrafo único do artigo 1º do Estatuto. Aí ele lista pra gente 6 definições. Ele vai listar pra gente o que é discriminação racial, ou também conhecida como étnico-racial, desigualdade racial, desigualdade de gênero e raça, população negra, que nós já definimos, política pública e ações afirmativas. Essas são as definições efetuadas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 2.288 de 2010. Pessoal, o que você tem que tomar cuidado? A diferença entre discriminação racial e desigualdade racial é uma diferença abissal, é uma diferença muito grande, e isso cai no concurso e ele adora misturar. Ele fala desigualdade racial, mas pega a definição de discriminação. Ou ele fala discriminação racial e pega a definição de desigualdade. Então ele vai inverter, tá? Então muito cuidado com isso. E a segunda mistura que ele vai fazer é de política pública e ações afirmativas. Política pública e ação afirmativa ele também vai tentar misturar. Então vamos lá para você nunca mais errar. Discriminação racial, ou também conhecida como discriminação étnico-racial, anote aí, é uma conduta. É uma conduta, quando eu falo conduta, é uma ação afirmativa, é um fazer, é um ato comissivo, beleza? Então, discriminação racial ou discriminação étnico-racial é uma conduta. Desigualdade racial não é uma conduta, é uma situação, é um fato, é um acontecimento e não uma conduta humana. Então, opa, tá aí a principal diferença. Discriminação racial ou discriminação étnico-racial, conduta. Desigualdade racial é uma situação, é um fato, é um acontecimento. Fechou? Aí, continuando. Lá na discriminação racial ou discriminação étnico-racial, é uma conduta que faça distinção, promova uma distinção, uma exclusão, uma restrição ou uma preferência, baseado em raça, cor, descendência, origem nacional ou questão étnica, com o objetivo de anular ou restringir o reconhecimento dos direitos listados no Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Então, muito cuidado com esse detalhe. Discriminação racial ou discriminação étnico-racial é uma conduta que promove uma distinção, uma exclusão, uma restrição ou uma preferência
por motivo de raça, cor, origem nacional ou questão étnica, beleza? Para excluir, para não promover os direitos da população negra no Brasil. Pronto, isso que é discriminação racial ou discriminação étnico-racial, beleza? Agora, a desigualdade racial, aquilo que eu já falei para vocês, não é uma conduta, é uma situação, é um fato, é algum acontecimento. É algum acontecimento, alguma situação que promova uma diferenciação injustificada de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas público e privada em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou questão étnica. Então, uma segunda diferença. A discriminação racial, discriminação étnico-racial, tem por objetivo não promover o direito da população negra no Brasil. Já a desigualdade racial não está ligada a direito, está ligado a gozar, a usufruir de bens e serviços. Então, vamos anotar aqui no quadro a diferença entre os dois para você não esquecer. Então, olha aqui, ó. Coloca aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aí, bonitinho. Diferenças. Com relação às definições. Vamos lá. Primeiro, discriminação racial ou discriminação étnico-racial. E temos também a desigualdade. Primeiro, a discriminação, ela está ligada, olha aqui, ó. A discriminação, ela está ligada a uma conduta. Uma conduta que promova a distinção, exclusão, preferência ou restrição. Ao que? Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Direitos. Beleza? Agora, a desigualdade já não é uma conduta, é uma situação. Ou seja, um fato. E esse fato, meus amores, ele está ligado a bens ou serviços. Ok? Belezinha? Então, muito importante essa definição sobre a diferença entre discriminação racial, desigualdade racial, ou discriminação racial ou discriminação étnico-racial com desigualdade racial. Beleza? Show de bola? Agora, voltando aqui. População negra, nós já definimos, acabou. São pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, segundo critérios, quesitos divulgados pelo IBGE. Agora, as últimas definições muito importantes. Política pública são ações, iniciativas e programas adotadas pelo Estado, só pelo poder público. Agora, ações afirmativas são programas, medidas adotadas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. Então, preste atenção. Olha a diferença. Política pública, quem vai promover, quem vai agir é tão somente o Estado. Agora, ações afirmativas, tanto o Estado quanto a sociedade, quanto a iniciativa privada, terão que promover. O que é uma ação afirmativa? É uma discriminação positiva. Discriminar nada mais é do que tratar de forma diferente. Agora, existem dois tipos de discriminação. Temos a discriminação negativa, que é proibida no nosso ordenamento jurídico brasileiro, tanto pela Constituição quanto por todas as normas legais e infralegais. Tudo dentro do Brasil proíbe a discriminação negativa, que é o tratar diferente sem motivo algum. Agora, a discriminação positiva, que é o tratar diferente por um motivo, eu tratar diferente justificadamente,
Aí, além de não ser uma proibição, a própria Constituição Federal promove isso, tá? Por exemplo, a licença maternidade, a licença da gestante é de 120 dias. Já a licença paternidade, que ainda não foi regulamentada no Brasil, tem um número de 5 dias. E mesmo que seja regulamentada pelo Congresso Nacional, não terá duração de 120. Por que essa diferença? Por causa de uma diferença biológica. Biologicamente, a mulher é mais frágil do que um homem. Ponto final. Então, ela depende de um tempo maior para ficar próxima ao filho, enfim, para ter o contato mais próximo com o nascituro, com o recém-nascido. Fechou? Então, a própria Constituição Federal promove uma discriminação positiva, que é tratar diferente por algum motivo. E o próprio Estatuto da Promoção da Igualdade Racial vai determinar isso. Um exemplo prático disso é a reserva de vagas para candidatos negros em concurso público. Acabou? Ah, tá me tratando diferente. Tô. Por quê? Para dar igual oportunidade. Porque se eu não fizer isso, não vai dar oportunidade para negro. Vá pra puta que pariu. Vá pro caralho. Então não me irrita. Ah, eu não concordo. Foda-se. Porque é uma questão histórica e social. Caguei se tu concorda ou não. Tá na lei, é uma discriminação positiva, é um exemplo de uma ação afirmativa. Quem é que vai promover essa ação afirmativa? Tanto o poder público quanto a iniciativa privada. E é isso que você tem que colocar no caderno. Olha aqui, ó. Aí, a gente coloca aqui o seguinte. Olha aqui. Abre aqui, bonitinho, GLF, a questão. Então, ó, coloca aqui, ó. É política pública. Política pública diferente de ações afirmativas. Vamos lá. Com relação à política pública, o que você tem que saber? Você tem que saber do seguinte: quem promove a política pública? Vai promover a política pública. Ô, Jesus. A cor da canetinha não está indo. Então, olha aqui, ó. Política pública, quem vai promover? No caso da política pública, somente iniciativa do Estado. Já ações afirmativas, iniciativa tanto do Estado quanto da sociedade, ou seja, iniciativa privada. Tá bom? Então essa diferença você não pode deixar de observar. Show de bola, meus amores? Então, ó, sobre as definições, matamos. Coisa muito linda. Não tem mais o que dizer. Aí ele vai falar no artigo 2º que é dever do Estado e da sociedade garantir a incolumidade, a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão, independente de etnia, cor da pele, o direito à participação na comunidade, tal e tudo mais. Opa! O que o artigo 2º fala pra gente que é importantíssimo? O artigo 2º fala o seguinte, ele fala sobre os sujeitos responsáveis. Quem são os sujeitos responsáveis do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial? Então a gente volta lá e coloca, ó, ponto 6. O ponto 6 não, ponto 5. Sujeitos responsáveis. Opa. Vou pegar a borrachinha aqui. Sujeitos responsáveis. Então olha aqui, pessoal, se liga na ideia. Quem são os sujeitos responsáveis para cumprir a finalidade, os objetivos do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial? Os sujeitos responsáveis são o Estado e a sociedade. Ponto final. O que o Estado e a sociedade têm que fazer? Tem que cumprir os objetivos do Estatuto. Quais são os objetivos do Estatuto? Igualdade de oportunidade, defesa dos direitos e combater a discriminação. Ponto. Quem é que vai fazer isso? Tanto o Estado quanto a sociedade. Belezinha? Então, isso está listado no artigo 2º. Aí o artigo 3º fala
que, além das normas da Constituição relativas aos princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz política jurídica a inclusão das vítimas da desigualdade étnico-racial, valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Beleza? Ou seja, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial vai além do que a Constituição determina. E o artigo 4º fala que a participação da população negra em condição de igualdade será promovida prioritariamente, o artigo 4º vai falar, por meio de inclusão em política pública de desenvolvimento, adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, modificação de estruturas institucionais do Estado, promoção de ajustes normativos, ajustes na lei, eliminação de obstáculos históricos, socioculturais e institucionais, estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil e implementação de programas de ação afirmativa para enfrentar as desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte, lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação em massa, financiamento público, acesso à terra, justiça e outros. Para executar os objetivos do Estatuto, é instituído o SINAPIR. Opa! Então, peraí. Logo aqui no artigo 5º, ele fala pra gente qual é o grande objetivo do Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Executar os objetivos do Estatuto. Ou seja, é o SINAPIR que vai colocar em prática a igualdade de oportunidade, a defesa de direitos e o combate à discriminação. Então, é o SINAPIR, é esse sistema que vai transformar essa maconha em realidade. Fechou? Coisa muito linda? Então, ó, sobre a primeira parte do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, matamos. Então, essa primeira parte aqui, ó, eliminamos. Agora, temos que analisar o ponto 6, direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais da população negra? Esses direitos fundamentais serão analisados na nossa próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até lá. Tchau, tchau, meus amores.